Meus caros, sobre os oligarcas estrangeiros e os oligarcas portugueses. Bem, nós somos tão pobres que nós não tivemos direito a ter um verdadeiro oligarca português, só tivemos meio, que foi Ricardo Salgado, e desse não vale muito a pena falar. Todos conhecemos mais ou menos a sua história. Fez a sua fortuna na banca, como banqueiro, chegou a ser considerado o dono disto tudo, influenciou políticos e políticas e acabou um bocado mal, porque deixou milhares de depositantes do seu banco a serem roubados de centenas de milhares de euros, cada um, num total de alguns milhões de euros, que as pessoas depositaram naquele seu banco, não roubando esse dinheiro a ninguém, mas que foi conseguido à custa de uma vida de trabalho. Ricardo Salgado pagou direta ou indiretamente a alguns políticos socialistas, segundo a acusação a Manuel Pinho, e também a José Sócrates, o ex-primeiro-ministro. Mas não é deste pequeno oligarca que eu vos quero falar. É de um grande, Roman Abramovich, recentemente constituído cidadão português, portanto adquiriu a cidadania portuguesa e cujos bens foram congelados no Reino Unido, que já não pertence à União Europeia. E a primeira pergunta é esta: se os seus bens estão congelados no Reino Unido, se há uma diretriz europeia também nesse sentido, porque é que a Europa ainda não congelou os seus bens? A Europa, e incluindo Portugal, uma vez que ele agora até é cidadão português. E a resposta para esta pergunta ninguém a sabe dar. Realmente a Europa ainda não concluiu que, das duas uma, ou o dinheiro de Roman Abramovich é sujo, ou então ainda não concluiu que o Abramovich é um influencer do próprio Putin. Mais uma vez, esta Europa fraca de líderes ainda mais fracos é muito rápida a falar e a debitar discursos e declarações para as televisões, claro, mas depois é muito lenta para produzir qualquer efeito que haja. Então falemos um pouco sobre este processo de aquisição da nacionalidade portuguesa, que parece que foi particularmente rápido, quando nós sabemos que na maioria dos casos aquilo é um calvário que pode durar anos. Ora, ele adquire a sua nacionalidade ao abrigo da lei dos judeus sefarditas. E que lei é esta? Em 2015, há um grupo de deputados do PS, não todos, e outros do CDS, lembraram-se de compensar os descendentes dos judeus expulsos por Dom Manuel I, imaginem, no princípio do século XVI, porque já tinham sido expulsos também pelos seus sogros, os reis católicos, em Espanha, há alguns anos antes. Eles vieram para Portugal, os que vieram expulsos, e Dom Manuel acabou por não ter remédio, senão expulsá-los também, a mando dos seus sogros, os reis católicos Fernando e Isabel. No que foi uma escolha muito errada, na opinião do nosso historiador José Hermano Saraiva, que explica que logo nos 2 anos principais, daqueles dos descobrimentos do caminho marítimo para a Índia, e logo a seguir a descoberta do Brasil, depois ficámos sem ter os judeus que seriam, digamos, os motores, os banqueiros, os grandes comerciantes que poderiam rentabilizar, desenvolver aquelas rotas e podiam tornar Portugal especialmente rico. Perdeu-se uma grande parte da nossa riqueza justamente quando dela mais precisávamos. É o nosso fado. Mas então, nessa altura, entre 1490 e pouco, até 1524, até um pouco depois da morte de Dom Manuel, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. Ora, são esses judeus que se chamam de sefarditas, os judeus oriundos da Península Ibérica. Para se compensar os seus descendentes, imagine-se, decidiu-se num decreto-lei de 2015 que quem provasse ser descendente desses judeus poderia obter a sua nacionalidade portuguesa. Era que o provar. E aqui é que bate o ponto. Como é que alguém consegue ir buscar a sua árvore genealógica até aos princípios do século XVI? Muito poucos. Apenas aqueles que a têm escrita sempre, ou seja, os nobres antigamente. Então criaram-se 4 núcleos, 4 organizações reconhecidas pelo Estado para se fazer esse trabalho. Dessas 4, 2 puseram-se à margem e ficaram apenas as de Lisboa e do Porto.
Ao que a comunicação social ainda diz, e eu muito admirado fico por ver isto, ainda consigo ver isto hoje em dia na comunicação social portuguesa, parece que muitos dos processos têm uma grande injeção de dinheiro por trás. Estas organizações atestam que fulano assim é descendente de judeus sefarditas e, portanto, estiveram na Península Ibérica e, portanto, pode requerer a sua nacionalidade ao abrigo dessa lei. E como é que estas duas organizações atestam isto? Basicamente seria através de documentos ou de pesquisa, não é? Mais uma vez, ninguém imagina onde é que esses documentos paravam ou se foram produzidos pelas próprias organizações a pedido, que para mim é o mais certo. Vamos então debruçar-nos sobre este caso por ser tão mediático e por ser alegadamente ele amigo pessoal de Putin, por ter os seus bens arrestados no Reino Unido já, e porque é considerado também como um dos principais oligarcas, tendo em atenção que se fez português no final do ano passado. Ora bem, tudo quanto sabemos sobre Abramovich vem na Wikipédia. E lá se pode ver que ele, o nome, pelo menos o nome, parece ser judeu. Realmente Abramovich quer dizer filho de Abraão, e Abraão é um nome judeu. O Jerusalem Post descreve Abramovich como sendo um mega filantropo, um defensor ardente de longa data da cultura judaica em todo o mundo. E foi reconhecido pelo Fórum para a Cultura e Religião Judaicas pela sua contribuição de mais de 500 milhões de dólares para causas judaicas na Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Portugal, Lituânia, Israel e outros países nos últimos 20 anos. Estamos a ver o filme, não estamos? Os seus avós nasceram na Ucrânia. A mãe era uma professora de música, morreu muito cedo, quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E o pai trabalhou no Conselho Económico da República Autónoma de Komi, na Rússia. Em 1990 o poder soviético chegou à Lituânia. Os soviéticos eliminaram o elemento antissoviético que eles denominavam de criminoso e socialmente perigoso. Muitas famílias foram enviadas para a Sibéria, para os tais gulags de que vos falei no meu último vídeo. Os avós dele foram separados na deportação. O pai, a mãe e os filhos foram em carros diferentes. Muitos dos deportados morreram nos campos de concentração, os tais gulags. Entre eles estava o avô de Abramovich, Nachman Leibovitch, ou coisa do género, que morreu em 1942 lá num campo de concentração nos gulags. Portanto, Abramovich foi criado por parentes, uma vez que perdeu os pais antes dos 4 anos de idade e passou grande parte da sua juventude na tal República do Komi, no norte da Rússia. Abramovich foi casado e divorciado por 3 vezes. Quanto à sua nacionalidade, ele nasceu com nacionalidade soviética, convertida em nacionalidade russa após a dissolução da União Soviética. Em maio de 2018, obteve nacionalidade israelita pela lei do retorno, por ser judeu, por ser descendente de judeus lituanos. Ele e os seus filhos, portanto, têm direito à nacionalidade daquele país. Agora a parte principal. Embora seja maioritariamente de origem Ashkenazi, Abramovich afirma ter descoberto alguns ascendentes ancestrais sefarditas da comunidade judaica portuguesa de Hamburgo. E, portanto, em 2021, ele naturaliza-se como cidadão português ao abrigo dessa tal lei da nacionalidade portuguesa como descendente de judeus sefarditas. Ora, aqui é que bate o ponto. Afinal, Abramovich é descendente de judeus lituanos, mas ao mesmo tempo descendente de judeus portugueses. É difícil, não é? E, portanto, terá sido esta a comunidade judaica de Hamburgo que terá enviado um documento que neste momento penso que está a ser analisado e investigado pelo Ministério Público para saber da sua veracidade. Mas mesmo que seja falso, depois de ter nacionalidade portuguesa, meus caros, é muito difícil, acho que nunca aconteceu até hoje, que algum português a tenha perdido. Ele só perde a nacionalidade portuguesa se ele próprio quiser, se ele assim decidir.
As doações da caridade. Abramovich doa mais dinheiro para a caridade do que qualquer outro russo. Desde 99, Abramovich já doou mais de 2,5 mil milhões de dólares. Bilhões em brasileiro. Para quê? Construir escolas, hospitais, infraestruturas em Chukotkar. Além disso, uma siderurgia de que ele é proprietário já doou 164 milhões para projetos sociais entre 2010 e 2012. Para além dele próprio, ele pessoalmente já doou algo como 310 milhões de dólares durante esse mesmo período. Abramovich é também o presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, mandatário do Museu Judaico de Moscovo e é benemérito do movimento Chabad. E atos de luxo contam-se neste momento 3, já teve muitos mais, vendeu. 2 dos maiores dos que existem, Ellipse e Titan. Tem ainda um Boeing 767, um avião, registado em Aruba. Enfrenta e enfrentou algumas acusações, por exemplo, é acusado pela justiça russa de desvio de centenas de milhões de rublos em impostos. Abramovich confessou também ter pago milhões de dólares em favores políticos e proteções honorárias em troca do controle da riqueza mineral no processo de privatização do Estado soviético. Ele subornou os velhos oligarcas em troca de uma grande cota de petróleo da Rússia e ativos de alumínio. Abramovich foi ainda acusado pelo jornal francês Le Monde de estar envolvido no contrabando de diamantes de Angola. E o jornal inglês The Times revelou que parte do empréstimo de 4,8 milhões de dólares do FMI à Rússia durante a crise financeira foi desviada pelo então presidente Yeltsin para a Suíça, onde ficou sob controle da Runicom, uma empresa de Abramovich. Foi condenada essa empresa a pagar pelo Banco Europeu de Reconstrução uma dívida de 14 milhões de dólares. Há também uns casos de julgamentos, tanto na Suíça como em Londres por difamação. Houve um livro que se chamava O Povo de Putin, que continha falsidades, de acordo com o tribunal, e na Suíça ele meteu um pedido de autorização de residência do cantão de Valais. O pedido foi imediatamente aceito, só que depois foi alvo de uma investigação, a coisa não avançou. Abramovich, chateado, retirou o pedido e, passados uns anos, em 2021, as autoridades suíças inocentaram-no completamente de qualquer suspeita. Como vemos, parece ser um padrão. Quem tem dinheiro compra tudo, justiça incluída. Se não é, parece. Portanto, Roman Abramovich, que em 2022 ocupa a 142ª posição no ranking dos mais ricos do planeta, em Portugal não investiu rigorosamente nada, nem planeia investir seja o que for. O que ele fez foi contribuir com mais de 500 milhões para causas judaicas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Portugal também, causas judaicas, notem bem, nada mais. Lituânia, Israel e outros países. Foi esse o seu contributo. Quanto ao seu processo de nacionalidade, aqui está o resumo. Abramovich diz que descobriu alguns ancestrais sefarditas da comunidade judaica portuguesa de Hamburgo. Ele afirma isto e pronto. A partir daí, em abril do ano passado, em 2021, naturalizou-se como cidadão português ao abrigo da lei da nacionalidade portuguesa como descendente de judeus sefarditas. Bom, e o que é que acontece a uma pessoa não multimilionária e não sefardita que se queira nacionalizar português? Bom, tem que fazer uma data de testes, tem que andar aqui num processo que se arrasta durante anos, tem que saber o mínimo de história de Portugal, tem que saber ler e escrever português corretamente, tem que saber até o hino, entre outras coisas, imaginem. Há estrangeiros que andam neste calvário durante anos e anos e alguns desistem. Pois a Abramovich, meus caros, não precisou de nada disto. Descobriu que tinha ancestrais sefarditas e ficou com o problema resolvido. A pergunta que vos deixo é a seguinte: quanto é que estas organizações judaicas sefarditas e outras receberão por ano para depois conseguirem satisfazer os pedidos e as ambições destes oligarcas? Aquilo é que é um negócio, hein? E olhem, uma coisa é certa, porque se trata de uma organização religiosa, nem impostos pagam, bola. Só Abramovich deu-lhes 500 milhões em 2 anos.
Imaginem agora a que montantes ascenderão os donativos de milhares e milhares de pessoas que, através deste expediente, pretendem e conseguem obter a sua nacionalidade em Portugal e noutros países. Imaginem só.